Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, sextou, dia 20 de outubro. Estamos na 28ª semana do Tempo Comum e o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus fala no primeiro momento aos apóstolos, enviados de Jesus para a missão, essa missão de construir o reino de Deus, como pedras vivas na construção desse reino de amor, de fraternidade, de justiça, de paz. Então, essa é a nossa missão. Estamos no mês missionário, né? E essa semana que aqui na paróquia São Sebastião de Vinhedo, nós reforçamos ainda mais a oração e a reflexão sobre a nossa missão. E aqui Jesus diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a maldade. A hipocrisia nos faz atores, né, encenando um papel de cristãos que na verdade é mera exterioridade, é apenas ritual, é um ritualismo. Então temos que tomar cuidado com aquelas pessoas que parecem muito piedosas, muito santas, mas que por trás, por dentro ali, está cheio de ódio, maldade, cheio de um olhar julgador, porque eu me acho melhor do que os outros, eu me acho mais santo, porque eu sou mais... Isso é tudo farisaico, tudo é fermento do fariseu, tudo farisaísmo, porque quando eu me acho muito... Isso não existe, como a gente sabe que não existe complexo de superioridade, existe arrogância, presunção. E a pior presunção é a religiosa, porque quando eu tenho, eu vou me revestindo de arrogância religiosa, prepotência religiosa, eu acho que eu sou o santo, eu sou o merecedor do reino, enquanto os outros não o são. Então o óculos que eu vejo, o outro, é um óculos de julgamento. Jesus fez ao contrário, o óculos de Jesus, né? Ou seja, o olhar de Jesus para o pecador, e tanto que ele viveu intensamente com os pecadores, era justamente para resgatá-los. É um olhar misericordioso. Qual é o nosso olhar? É um olhar misericordioso? Ou é um olhar arrogante, eu me acho mais santo do que os outros? Lembrando que para que a gente possa obter essa santidade, a gente vai galgando essa caminhada de caridade, de bondade, de fraternidade, né? Porque caso contrário, a nossa fé sem obras é morta. Então não é só uma religiosidade de rituais vazios de compromisso vivencial com o mais pobre, com aquele que mais precisa. De nada adianta a gente rezar sem ação. A oração sem ação, ela fica capenga.
Então, esse é o fermento dos fariseus, a maldade. A gente vê muitas vezes a pessoa aparentemente é a pessoa mais perfeita, é a pessoa mais zelosa, mas e por dentro? Só Deus vê o nosso coração. Então, por isso que a gente precisa muito ter um olhar misericordioso e também uma prática misericordiosa, com obras de misericórdia, né? Porque aí sim a gente vai fazer jus ao nosso papel de cristãos, de discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com o fermento dos fariseus, com a maldade, né? Porque se a gente se a gente se misturar com a maldade, a gente vai ficar pior, né? E aí esse é o perigo, né? Não podemos ter medo de ninguém, mas ter medo da medida em que a gente se envolve com a maldade humana, e isso vai prejudicar a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado final de semana para todos vocês.